Olá, nesse vídeo nós vamos dar sequência à nossa revisão das técnicas de matemática usadas para resolver problemas microeconômicos em geral e de equilíbrio geral em especial, tá? E nos próximos vídeos nós vamos falar do último grande tema dessa revisão, que é a otimização condicionada, tá? Nesse vídeo e no próximo nós vamos falar sobre como identificar condições em que eu possa garantir a existência ou não de soluções para os nossos problemas de otimização condicionada e como eu posso garantir um certo bom comportamento dessas soluções. O bom comportamento nós vamos caracterizar ao longo da exposição. Nos vídeos sequentes, né, esse, o próximo, depois a partir do terceiro vídeo, a partir de a contar desse agora, nós vamos passar então a caracterizar a solução efetivamente do problema de otimização, problema de maximização, de minimização, condicionada a algumas restrições. Para iniciar, vamos definir, né, o que entendemos aqui por um problema de otimização condicionada. Para nós, um problema de otimização condicionada será o problema de encontrar os valores extremos de uma função que é em um domínio que é um subconjunto de Rn, não todo o espaço Rn, mas apenas um pedaço desse espaço, né? Quando é que esse tipo de problema se aplica? Bom, primeiro ele pode se aplicar porque a função matematicamente ela não se aplica a todos os pontos de Rn, né? Suponha, por exemplo, o caso em que n seja igual a 1, né? Então nós estamos falando de uma função definida sobre a reta, e eu esteja falando da função real raiz quadrada de x. A raiz quadrada de x só se aplica ao domínio x maior ou igual a zero e não a todo Rn. Então, de certa maneira, a gente pode interpretar esse problema como um problema de otimização condicionada, ou pelo menos de otimização com restrição de domínio. O domínio não se estende naturalmente a todo Rn. Segundo ponto em que isso se aplica é que são os casos em que, embora a função matematicamente ela possa se aplicar a qualquer ponto do Rn, só em alguns pontos do Rn a aplicação dessa função faz sentido. Isso pode ser porque, por exemplo, só alguns pontos do Rn fazem sentido para a aplicação dessa função, né? Ou só alguns valores dessa função fazem sentido teoricamente. Por exemplo, considere o problema de maximização de utilidade na teoria do consumidor. Na maioria das vezes, a gente imagina que cesta de bens com quantidades negativas de bens não fazem sentido. Isso quer dizer, a gente se restringe teoricamente, né, ao problema de otimização, de maximização de utilidade da teoria do consumidor, tá, a um subconjunto do Rn, aquele conjunto no qual todos os componentes dos vetores são não negativos. Nós impomos uma restrição ao domínio da função de utilidade, que não é uma imposição matemática, mas é uma imposição teórica, né? Aí a gente pode também colocar imposições em outro sentido, né? Por exemplo, imagine que eu esteja trabalhando com teoria estatística. A gente sabe que a variável desvio padrão ela é sempre não negativa. Então, se eu tenho uma função que relaciona o desvio padrão de uma variável aleatória com outras características dessa variável, a gente sabe que essa função nunca pode, do ponto de vista da teoria estatística, retornar valores negativos. E, portanto, nós precisamos restringir o domínio dessa função aos valores daquelas variáveis que estão provocando, que estão gerando o desvio padrão, que façam com que esse desvio padrão seja não negativo. E a terceira aplicação, que para nós em economia é muito importante, né, é que muitas vezes a gente constrói modelos teóricos no qual há imposição de restrições a um problema de otimização. Novamente eu volto à teoria do consumidor. A gente modela o consumidor como um agente que deseja maximizar a sua função de utilidade, mas essa maximização ela vai ser buscada dado uma restrição que é imposta pelo modelo, que é a chamada restrição orçamentária. Bem, e nós vamos investigar o problema de otimização condicionada aqui de uma maneira bem genérica, né? Através de duas perguntas, tá? A primeira delas é: o que é possível dizer sobre a existência da solução para um problema de otimização condicionada? Eu posso dizer que há solução, que não há, né? Qual que é o número de soluções, qual que é a característica do conjunto que resolve o nosso problema?
sob que condições eu posso dizer isso? Tá? Então, uma investigação nesse sentido, aqui eu vou estar muito longe de dar uma resposta geral a esse tipo de pergunta, mas vou dar uma resposta para alguns casos que são de interesse para a gente. Tá? E a segunda pergunta é como a gente pode caracterizar essas soluções, né? Quais são as propriedades que elas contêm, de tal maneira que eu possa usar essas características, essas propriedades, para investigar num problema concreto e achar as soluções do nosso problema. Para responder essa pergunta, eu vou precisar definir alguns conceitos, alguns dos quais vocês já conhecem, certamente, e eu vou defini-los, né, em um contexto não tão genérico quanto os matemáticos gostam, mas genérico bastante para os nossos propósitos aqui. Né? Eu vou defini-los no contexto de espaços com métrica euclidiana, que basicamente são os espaços Rn que a gente está trabalhando e no qual a distância entre os dois pontos é definida da maneira que a gente já definiu. Tá? Então, só alertando para vocês, a maioria desses conceitos eles têm uma definição mais geral que vale, né, para espaços diferentes desses espaços que a gente está trabalhando e que tem aplicação mais ampla. Mas para a nossa aplicação aqui, essa definição já é bastante abstrata, a gente não vai precisar uma definição ainda mais genérica e, portanto, ainda mais abstrata. Bom, e o primeiro conceito que eu vou apresentar para vocês é esse conceito de bola aberta. Né? E o que é uma bola aberta? Né? Uma bola aberta, tá? Ela é definida em relação a um ponto, que vai ser o centro dessa bola, e a um raio. Né? E a bola aberta é o conjunto dos pontos, uma bola aberta em Rn, né? É o conjunto dos pontos de Rn, cuja distância em relação ao centro dessa bola é menor do que o raio. Tá? Ela é aberta por causa desse sinal de menor, não é menor ou igual. O conceito de bola aberta, na verdade, é uma generalização do nosso conceito de intervalo aberto na reta. Né? Na verdade, o intervalo aberto em uma reta pode ser considerado uma bola aberta. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, eu vou dar dois exemplos, né, para a gente visualizar esse conceito. Tá? Em um contexto que a gente é capaz de visualizar e que eu sou capaz de desenhar aqui no nosso plano, né, na nossa tela, tá? Então, o primeiro exemplo exatamente é o exemplo, né, em que o n é igual a 1. Tá? Vou pegar aqui primeiro exemplo, n é igual a 1, né, ou seja, eu estou falando da nossa linha reta. Tá? Eu estou falando de uma única dimensão. Né? Então, vamos desenhar aqui a nossa linha reta. Conjunto dos números reais representados por essa linha reta, né? Então vamos imaginar que o ponto P seja esse aqui, tá? E eu quero, o que é a minha bola aberta? É o conjunto de pontos sobre a linha reta que distam de P menos do que um determinado raio R, né? Então vamos supor que o ponto que dista de P do raio R exatamente seja esse ponto, que eu vou marcar aqui com uma bolinha aberta em vermelho. E o ponto que dista do ponto P, né, da distância R à esquerda de P, tá, seja esse ponto aqui que eu estou marcando com uma bolinha aberta também em vermelho. Né? Então, o que diz a nossa definição de bola aberta? Tá? Que a bola aberta é esse intervalo aqui. Né? Então, é um intervalo aberto. Né? Então, ok? A nossa definição de intervalo aberto. Né? De fato, se a gente quisesse deixar matematicamente, com notação matemática, dizer o que é a bola aberta, né? Com centro em P e raio R, né? A gente poderia escrever o seguinte: a gente poderia escrever que nesse contexto que a gente está vendo aqui, né? A bola aberta de raio R com centro em P é o intervalo aberto que vai de P menos R até P
mais R, tá? Aqui só um cuidado, tá? Eu não estou dizendo que isso daqui é um par, um vetor par, né? Mas isso daqui é a notação de intervalo aberto também, né? Tá ok? Então essa daqui é a nossa bola aberta nesse caso aqui, né? Essa distância, né, entre esse ponto e esse ponto aqui é exatamente o nosso R, né? Essa distância aqui é igual exatamente a R, né? E é claro que essa bolinha que eu deixei em aberto em cada uma das pontas, né? Na verdade, eu estou dizendo simplesmente que eu não vou incluir exatamente o ponto que está no centro dessa bolinha, né? E vou incluir todos os pontos até esse ponto, tá? Tanto à esquerda quanto à direita. Então aqui está o que é o nosso intervalo aberto na reta, tá? E se eu tiver no plano, né? Qual que é o intervalo aberto, tá? No plano, né? Então, quando n é igual a 2, né? Quando o meu r n é igual a R2 é igual ao plano cartesiano. Bom, nesse caso, a bola aberta vai ser simplesmente, né, o conjunto que está dos pontos, né, que estão no interior de uma circunferência, né, cujo o centro é exatamente o nosso ponto P, tá? Então o que eu quero dizer, né, é que eu quero olhar para todos os pontos. Imagine que isso daqui seja o centro da nossa circunferência, tá? Então essa distância, né, entre P e esse raio aqui é a distância R, né? Então eu vou olhar para todos os pontos que não fazem parte da circunferência, tá? Mas que estão dentro dessa circunferência, né? Que estão limitados por essa circunferência, tá? Mais especificamente, os pontos que eu quero olhar são os pontos que estão nessa área, né, marcados aqui com cor vermelho claro, vermelho transparente, tá? Excluindo, né, essa circunferência tracejada, né? Os pontos cuja distância de P cuja distância de P é menor do que R. Então essa bolinha aqui em volta ela não está incluída, tá? Isso é uma bola aberta. Se eu estendesse esse conceito, né, para um espaço com 3 dimensões, que a gente ainda consegue visualizar, embora fique difícil eu desenhar, né, num plano, né, em 3 dimensões, tá? Vocês podem pensar, né, que uma bola aberta é o conjunto dos pontos no interior de uma esfera, né? E num espaço n-dimensional, bom, agora fica simplesmente um conceito abstrato, tá? Então, basicamente, a bola aberta é simplesmente uma generalização do nosso conceito de intervalo aberto. As nossas próximas definições, todas elas vão fazer referência a um subconjunto de Rn, que pode ser qualquer subconjunto, né? E que nós vamos chamar de conjunto A, tá? Simplesmente para dar um nome para ele, tá? E a primeira dessas definições, tá? É a definição daquilo que a gente vai chamar de ponto interior de um conjunto, tá? Então, o ponto interior de um conjunto, ele é um ponto que é elemento desse conjunto, tá? E que ele é tal que, quando eu desenho, ele é tal que eu consigo achar um raio positivo, tá? Mas pode ser bem pequenininho, tá? Que seja tal que a bola aberta, né, construída com centro no meu ponto interior, tá? E com raio epsilon, tá? Ela esteja integralmente contida no nosso conjunto A, né? Ela seja um subconjunto de A, tá? Isso é o que a gente vai chamar de um ponto interior, tá? Vamos ilustrar nos dois casos, né, que a gente está acostumado, tá? Então, vamos dar aqui dois exemplos. O primeiro exemplo, considerando, né, que o n igual a 1, tá? E o segundo exemplo, considerando n igual a 2. Né? Então, um exemplo, né, de um ponto interior a um conjunto, tá? No caso de que o Rn é igual à nossa linha reta, e no segundo exemplo, o caso em que Rn é o nosso plano cartesiano. Então vamos desenhar aqui uma linha reta. Essa linha reta vai representar, né, o conjunto dos números reais. E vamos desenhar um subconjunto dessa linha reta, tá? Esse subconjunto pode ser qualquer coisa, tá? Mas eu vou desenhar ele na cor vermelha, tá? Só para a gente destacá-lo aqui sobre a linha reta. Ele pode ser qualquer coisa, inclusive não precisa ser um conjunto convexo, ele não precisa ter nenhuma propriedade especial, tá? Mas só para a gente ter um possível subconjunto, imagine que seja esse conjunto aqui, ó.
Tá, então ele é um conjunto, vamos supor que esse intervalo aqui, aqui seja um intervalo aberto, aqui fechado, pode ser qualquer coisa, tá? Eu estou só inventando aqui, né? Ok? Então imagine que esse seja o nosso conjunto, né? E vamos marcar nesse conjunto aqui 2 ou 3 pontos, tá? Então eu vou marcar na cor azul agora os pontinhos. Então um ponto aqui como esse aqui, que eu posso chamar de X. Tá? Vamos marcar esse ponto aqui, tá? Esse ponto extremo aqui eu vou chamar de Y. E um ponto aqui bem próximo, né, a esse extremo, mas não nesse extremo, tá? O ponto Z, tá? Esse bem próximo, que pensa assim, arbitrariamente próximo, tá? Desde que não grudado, né, nesse ponto aqui que é a nossa bolinha vazia, tá? À direita dessa bolinha vazia, tá? Bem, o que acontece? Se eu pegar x, né, eu claramente consigo desenhar, tá, um intervalo ao redor de x, tá? X mais epsilon, tá? Que vai entre, né, alguma coisa entre x mais epsilon e x menos epsilon, tá? Que esteja totalmente contido, né, no nosso... Então essa distanciazinha aqui seria o nosso epsilon aqui, né? Tá? E eu estou supondo que eu tenho epsilon à direita e à esquerda, não desenhei muito perfeitamente, mas imagine isso, né? Então aqui a nossa bola aberta está totalmente contida no conjunto A, tá? Eu consigo achar um epsilon que eu consigo fazer isso, né? Então nesse caso aqui, x é um ponto interior, tá? Bom, o y não vai ter jeito. Qualquer bola aberta que eu construa, tá? Eu vou ter um lado dela que vai estar totalmente contido em A e o lado à esquerda, tá, vai ter pontos não contidos em A, né? Inclusive se ela for, se o meu epsilon for pequeno, né? Ou se o raio da bola aberta que eu desenhar ao redor de y for muito pequeno, o lado à esquerda vai só conter pontos que não estão em A, tá? Então não importa, né? Vocês podem diminuir, né, o epsilon aqui, tá? Não tem jeito, alguns pontos vão ficar à esquerda, por isso y não é um ponto interior, tá? E Z? Z é um ponto interior, né? Ele está bem pertinho, né, do extremo aqui desse segmento de reta, mas ele não está nesse extremo. Isso quer dizer que se eu desenhar se eu escolher um epsilon, que é a distância entre Z, tá, e essa bolinha vazia aqui, né, que seja a metade da distância entre Z e essa bolinha vazia, eu vou conseguir construir um intervalo aqui que vai estar ainda inteirinho dentro do meu conjunto A, né? Não importa quão Z esteja próximo dessa bolinha vazia, desde que ele não coincida com a bolinha vazia, né, eu consigo construir um intervalo aberto ao redor de Z, tá, que esteja totalmente contido, né, nesse segmento de reta aqui, destacado aqui na cor vermelha, né? Então, o que eu posso concluir, né? Que x e z são pontos interiores. Interiores ao meu conjunto A, né? O meu conjunto A é o conjunto desses pontos aqui em vermelho, eu já destaco isso, tá? E y não é um ponto interior, embora seja elemento, né, do conjunto A, ele não é um ponto interior. Simplesmente, né, porque qualquer bolinha aberta que eu construa ao redor de y, essa bolinha aberta vai ter pontos que não são pontos do elemento A. Então essa bola aberta não vai ser um subconjunto de A. Só coloquei aqui destacando, né, que A é o conjunto formado por esses dois segmentos de reta aqui, marcados nessa cor avermelhada, alaranjada. Ok? Bom, então vamos passar agora, né, para o caso em que n é igual a 2, né, para o caso do plano. Então, segundo caso, segundo exemplo, né, eu tenho aqui n igual a 2. Né? Isso quer dizer que meu espaço SRN é o plano cartesiano. Tá? Imaginem que o plano da tela de vocês seja o plano cartesiano. Vamos desenhar, né, um conjunto qualquer, tá, nesse plano. Então, por exemplo, esse conjunto, né, pintado em verde aqui seria o nosso conjunto A. Né? Vamos pegar aqui novamente, né, dois pontos nesse conjunto
em verde, ou 3 pontos, se vocês preferirem. Então, um ponto aqui que eu vou chamar de x, tá? Um ponto aqui, por exemplo, né, que eu vou chamar de y, né? E um ponto aqui que eu vou chamar de z, tá? Então, o que a gente pode ver, né, com respeito a esses pontos? Eu consigo, né, ao redor de x desenhar, tá, uma circunferência, né, com um raio suficientemente pequenininho, que seja tal que, primeiro, o x esteja no ponto, no centro dessa circunferência, que ele não está exatamente no centro, né? Eu vou redesenhar essa circunferência, primeiro deixar um pouquinho menor aqui, agora vamos ver se ficou pior ainda, né? Deixa eu só... Agora eu acho que vai ficar um pouco melhor, vamos ver. Aqui, né? Aqui uma circunferência, tá? Que seria centralizada em x. Aqui ela não está perfeitamente centralizada, mas é só uma questão da gente ajustar aqui. Acho que agora tá bom. Bom, então a circunferência centralizada em x, tal que todos os pontos no interior dessa circunferência, né? Eles estão contidos, né, dentro do meu conjunto A, tá? A mesma coisa vale para o meu conjunto y, né? Quer dizer, o meu conjunto y vai se comportar de modo, o meu ponto y vai se comportar de modo muito similar, tá? O y só está mais próximo da fronteira do meu conjunto, mas não importa quão próximo ele esteja, né? Se eu conseguir desenhar uma bolinha, por menor que seja, né, com o centro no meu ponto, e essa bolinha estiver contida, né, no conjunto A, tá? Eu estou bem, né? Tá ok? Eu já atendi, tá, o quesito, né, que a gente requer para eu ter um ponto interior. Agora, o que acontece com Z, né? Não importa quão pequenininha seja a bola que eu desenho ali com o centro em Z, tá? Que ela não ficou com o centro em Z, não importa quão pequenininha seja a bola que eu desenho com o centro em Z, essa bola vai sempre ficar com uma parte para dentro e uma outra parte para fora do meu conjunto A, né? Então, nesse caso aqui, vocês podem ver, né? Aqui eu desenhei uma bola muito pequenininha em torno de Z, tá? Mas uma parte dela ficou para fora de A e outra para dentro, né? Se eu quero que o meu ponto seja interior, eu tenho que conseguir desenhar uma bola, ainda que muito pequenininha, que esteja totalmente dentro do meu conjunto A. Então, a nossa conclusão, né, é que x e y, novamente, são pontos interiores e Z não é ponto interior, tá? X e y são interiores, né? E Z não é interior. Bom, e novamente, né, eu poderia ainda pensar no caso de um conjunto tridimensional, né, o ponto interior seria um ponto ao redor do qual eu conseguiria desenhar uma esfera que estaria inteiramente contida nesse conjunto, tá? Mas se eu tiver 4 ou mais dimensões, a gente não é mais um conceito visualizável, vai se tratar de um conceito que a gente vai ter que tratar de uma maneira totalmente abstrata, usando a definição, né, do que é uma bola aberta e do que é um ponto interior. E nossa próxima definição é a definição do complemento de um conjunto em Rn, né? E vocês já devem estar familiarizados com essa definição, né? Então, o complemento de A em Rn é o conjunto dos elementos de Rn que não pertencem a A, né? Que estão fora de A. Então, por exemplo, né, se nós tivermos o caso de uma linha reta, né? Então, imagine que a gente tem aqui uma linha reta e que o nosso conjunto A seja, por exemplo, esse intervalo, né, que eu coloquei, ele seria aberto à esquerda e fechado à direita, mas qualquer intervalo, qualquer subconjunto da linha reta, de fato, né? O complemento de A é o conjunto dos pontos que não ficaram pintados em vermelhos, né? Então é todo a reta menos esse intervalo que a gente pintou em vermelho, né? Ou destacando esse subconjunto, tá? É o conjunto desses pontos agora que eu pintei em verde. E essa figura que eu coloquei agora à direita da tela de vocês ilustra um exemplo no R2, tá? Então imagine que a gente estivesse observando o plano cartesiano, né? Mas
bloqueados, né, por uma janela que seria esse retângulo que eu desenhei aqui em azul, né? Eu consigo só ver dentro desse retângulo e o resto do plano está fora do nosso alcance visual, né? Imagine que o conjunto A seja essa área marcada em vermelha, então o complemento de A, né, no plano é o conjunto de todos os outros pontos do plano que não estão em A, né? Ou seja, essa área aqui em verde, e essa área em verde se estende, né, indefinidamente para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo do nosso retângulo. E uma definição que para a gente é muito importante é a definição de conjunto aberto, né? O conjunto aberto, tá? O conjunto é dito aberto se e somente se ele apenas contiver pontos interiores, né? O que eu quero dizer com isso? Que ele não tem nenhum elemento que não seja ponto interior, né? Talvez seja melhor a gente pensar nessa interpretação, tá? Vamos dar alguns exemplos, tá? Alguns exemplos são triviais, outros um pouco menos, né? Mas todos intuitivos que eu vou dar aqui, tá? Então, os exemplos são os seguintes, né? O primeiro exemplo seria o próprio Rn, né? O Rn é um conjunto aberto, né? Porque qualquer bola, né, com centro, qualquer bola aberta com centro em um ponto de Rn, tá? Qualquer que seja o raio, ela vai estar contida em Rn, né? Então ele é trivialmente um conjunto aberto, tá? Outro conjunto que também é considerado aberto é o conjunto vazio. Por que o conjunto vazio, né, é um conjunto aberto, né? O conjunto vazio é um conjunto aberto porque ele não tem nenhum ponto, tá, que não seja um ponto interior, tá? De fato, ele não tem nenhum ponto, né? E portanto ele não tem nenhum ponto, ele tampouco tem a qualquer ponto, né, que não seja um ponto interior. Então, nesse sentido, ele é considerado um conjunto aberto, tá? Aqui é um pouco algumas das características da lógica formal que às vezes a intuição não é tão clara assim, tá? Então, nós vamos considerar tanto o Rn quanto o conjunto vazio como conjuntos abertos, né? O terceiro exemplo, né, é o exemplo da bola aberta, tá? O terceiro exemplo, né, seria de uma bola aberta, tá? Com raio R, né, qualquer R, né, com centro em um ponto P, também qualquer, né? R maior do que zero, né? P e P elemento de Rn. Esse terceiro exemplo, talvez a gente vale a pena a gente justificar por que a gente está considerando esse exemplo, né, uma bola aberta, né? Então lembrem-se da definição, eu vou trabalhar um pouquinho esse exemplo aqui embaixo, tá? Lembre-se da definição, né, de uma bola aberta, a gente fez agora há pouco a bola aberta, né, com raio R e centro no ponto P. É o conjunto dos pontos que tem a seguinte propriedade, né? X vai ser um vetor, né? Então vou deixar em amarelo como a gente está fazendo. X pertence a R, né? E eu tenho a propriedade que a distância entre X e P é menor do que o nosso raio R. Para que a gente possa visualizar, né, um pouquinho mais fácil o problema, tá? Eu desenhei aqui esse círculo, né, em azul, tá? Ele não tem a fronteira dele, né? Por isso é um conjunto aberto, tá? Seria a nossa bola aberta com centro em P e raio R, né? Aqui está o centro da nossa bola, o raio da nossa bola. Então o que eu vou fazer? Pegar um ponto qualquer nessa bola, esse ponto X aqui, tá? E o nosso objetivo é conseguir construir uma bola, né, nesse ponto aqui, tá? Com o raio Epsilon, né?
uma bola aberta com raio epsilon e com centro em x que esteja inteiramente contida no ponto P. E mostrar que qualquer que seja o ponto x que a gente escolha nessa área aqui em azul, né, a gente consegue construir uma bola como essa aqui, tá? E na verdade mostrar isso aqui não só para o caso de duas dimensões, mas para o caso geral, né, para qualquer valor de Rn. Então para fazer isso, tá, eu já vou postular qual que é o nosso epsilon, tá? Então eu vou postular que o nosso epsilon, eu já vou propor um epsilon e mostrar que ele funciona, tá? Então imagine que eu tenho um epsilon que seja igual, tá, a R, o raio da bola grande, né, da bola original, tá certo? Menos o módulo, a distância entre os pontos x e o ponto P. Então, entre o módulo de x menos P. Bom, eu sei que isso daqui é maior que zero, né? Por quê? Por hipótese, né? Porque, ou seja, como o módulo de x menos P por hipótese, né, é menor do que R, né, porque x pertence à bola aberta com centro em P e raio R, tá? Então, consequentemente, né, então módulo x menos P retomando, né? Então, como o módulo de x menos p, né, a distância entre x e p, por hipótese é menor do que r, tá? Então eu tenho certeza que epsilon vai ser maior do que zero, né? Tá? Isso aqui é por hipótese, tá? Isso aqui acontece por hipótese, né? A gente está assumindo que x está na bola aberta, né? Para que a gente possa resolver o nosso problema condizentemente, tá? Então vamos assumir isso, tá? Agora vamos nos perguntar o que vai acontecer se a gente pegar qualquer ponto y, tá? Nessa bola que a gente construiu em torno do ponto x, tá? Então vou pegar um ponto y qualquer aqui, tá? Só para a gente visualizar, estou colocando aqui, né? Mas vamos pegar qualquer y, tá? Assumindo que então seja y um ponto qualquer, né? Na bola de raio epsilon e centro em x. Se a gente mostrar que necessariamente, né, y pertence, tá, à bola de raio R e centro em P, tá, a gente mostrou efetivamente que essa bola é um conjunto aberto, né, porque a gente consegue construir uma bolinha aberta dentro dela para qualquer ponto, né, nessa bola aberta maior em azul, para qualquer ponto nessa bola com centro em P e raio R, eu consigo construir uma bola com raio epsilon, né, e centro nesse ponto escolhido, nesse ponto x, por exemplo, tal que qualquer ponto pertencente a essa bola com raio epsilon também vai pertencer à nossa bola com raio R, tá? Então vamos assumir isso, tá? E vamos calcular aqui, tá, qual que é a distância entre y e p. Distância entre y e p, né? Bom, só vou reescrever isso aqui, né? Y menos p é igual, devia ter mantido tá certo, né? Y menos p, né, a diferença entre os vetores y e p, é igual à diferença entre o vetor y e o vetor x, mais
a diferença entre o vetor x e o vetor p, né? Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente subtrair e somar o vetor x. Vamos só colocar parênteses aqui para a gente ver que a gente pode pensar então que y menos p aqui é barrinha vertical e aqui é um parênteses, tá? Parênteses, parênteses. Y menos p é a soma desses dois vetores, né? Então o módulo de y menos p, por aquele resultado que a gente obteve agora há pouco, né, é necessariamente menor ou igual à soma dos módulos de y menos x mais o módulo de x menos p. Bom, y menos x, por hipótese também, né? A gente está assumindo um y na bola com centro em x e raio epsilon, tá? Então isso daqui é menor ou igual a epsilon. De fato é menor do que epsilon, né? A gente está assumindo que isso aqui, tá? E x menos p é menor do que r. Então a soma desses dois termos é menor do que epsilon mais r, né? Mas quem que era epsilon, né? Quem que era epsilon? Epsilon é igual a... Então isso aqui vai ser menor, eu coloquei maior aqui, mas de fato esse termo aqui vai ser menor do que epsilon, que é igual a r menos o módulo de x menos p. Isso daqui, o que que é? Isso aqui é o nosso epsilon, tá? Tá? Eu vou colocar aqui mais o módulo de x menos p, né? O que que eu fiz? Eu substituí esse primeiro termo por um número menor do que ele e o segundo eu estou mantendo aqui, né? Mais x menos p. Bom, então esse x menos p cancela com esse x menos p, né? Isso daqui fica simplesmente igual a r. Então a nossa conclusão é que a distância entre y menos p é igual a r. Distância entre y e p é menor do que r, perdão, né? E, portanto, o nosso vetor y ele vai pertencer à bola aberta
de raio R com centro em P. E como, né, o nosso vetor y era o nosso ponto y, era um ponto qualquer na nossa bola aberta com raio epsilon e centro em x, né, e o nosso x era um ponto qualquer na bola aberta com raio r em centro em p, a gente pode afirmar, né, mas a gente pode afirmar que, isso aqui é só para que eu vou ter que continuar um pouquinho mais para cima, né, o que vai acontecer é que a bola aberta com raio epsilon e centro em x vai estar contida na bola aberta com raio R e centro em P. X e P. Logo, né, o nosso conjunto, a nossa bola aberta com raio R em centro em P é um conjunto aberto. Ok? Então, toda bola aberta é um conjunto aberto, como a gente já devia esperar, né? Mas, enfim, é interessante a gente demonstrar isso, né? Ainda que não de uma maneira estritamente rigorosa, mas passando a ideia fundamental, né, que a gente tem de um conjunto aberto, para reforçar nosso conceito de um conjunto aberto. E o último exemplo que eu queria dar para vocês de um conjunto aberto, né, é o chamado semi-espaço aberto, né? Então considere dois pontos de referência no nosso Rn, né, no nosso espaço n dimensional, tá? Então vamos chamar esses pontos de x0 e de p, tá? Dois vetores, tá? E eu vou definir, tá, um semi-espaço aberto como o conjunto dos pontos x para os quais, né, o produto escalar entre P e esse ponto X é sempre menor do que o produto escalar entre P e o ponto de referência x0. Tá? Se a gente estiver pensando em um plano, por exemplo, né, um semi-espaço aberto, de fato vai ser um semiplano aberto. Né? O ponto x0 e o vetor P definem uma reta, né? A reta ortogonal ao vetor P que passa pelo ponto x0. Se eu tivesse no espaço, o ponto x0 e o vetor P definiriam um plano, o plano ortogonal ao vetor P que passa pelo ponto x0. Né? Em um espaço com mais dimensões, o ponto x0 e o vetor P vão definir aquilo que a gente chama de um hiperplano. Bem, esse hiperplano divide o nosso espaço em dois pedaços, tá? Um dos lados, um desses pedaços é um semi-espaço e o outro desses pedaços é outro semi-espaço. Se o nosso semi-espaço não contiver, né, o nosso hiperplano, ou no caso de um mundo bidimensional não contiver a nossa reta, esse semi-espaço vai ser chamado de um semi-espaço aberto, né? E vamos mostrar, né, que ele é efetivamente, tá, um semi-espaço aberto, tá? Então vamos considerar inicialmente, né, um valor qualquer, um ponto x que pertença ao nosso espaço aberto, né? Então considere qualquer x, né? Qualquer x, claro, subconjunto de Rn, né? Tal que o nosso ponto x pertença
ao nosso semi-espaço aberto, ou seja, tal que o produto escalar entre P e X seja menor do que o produto interno entre P e x0. E vamos definir, tá? O epsilon, dado esse x aqui, vamos definir um epsilon, o seguinte epsilon. O epsilon vai ser a razão, tá? Vai ser o vetor P dividido por seu módulo, né? E o produto interno do vetor resultante, tá? Multiplicado pela diferença entre x e x0, ou x0 e x, tá? Então, eu vou colocar aqui o vetor P. P dividido pelo módulo de P, multiplicado produto escalar x0 menos x, tá? Então, tá, então considerando esse vetor epsilon, para qualquer considere esse vetor, tá? E seja, tá? Um outro vetor y qualquer. Claro, né? Pertencente ao nosso Rn. Tal que, tá? O y esteja uma distância, né, de x inferior a epsilon, né? Ou se vocês quiserem, né, tal que o y pertença à nossa bola aberta de raio epsilon, com centro em x. Bom, se eu mostrar que qualquer que seja esse y, qualquer que seja o x, qualquer que seja o x pertencente ao nosso conjunto e qualquer que seja o y pertencente a essa bola aberta, tá? O y ele também pertence ao nosso semi-espaço aberto, ou seja, o produto interno entre P e Y também vai ser menor do que o produto interno entre P e x0, a gente mostra que o nosso semi-espaço aberto é efetivamente um, um conjunto aberto, né? Então, para fazer isso, tá? Vamos considerar o seguinte produto interno, tá? Vamos considerar o produto interno entre P e, Y menos X. Bom, a gente sabe que o produto interno entre dois vetores é sempre menor ou igual ao produto dos módulos desses dois vetores, né? Então, isso daqui necessariamente é menor ou igual ao módulo de P vezes o módulo de Y menos X. Agora, por hipótese, né, como y, a gente está supondo que y pertence à bola aberta de centro x e raio epsilon, tá? O módulo de y menos x é necessariamente menor do que epsilon, né? Tá? Então eu tenho um produto de dois números positivos aqui, né? Tá certo? Se eu substituísse um deles por um número maior, esse produto iria aumentar, né? Então esse termo aqui necessariamente é menor do que o módulo de P
vezes epsilon. O módulo de P está aqui. Então, nosso módulo de P, né? E vamos multiplicar ele por epsilon, tá? Mas eu vou colocar exatamente o epsilon conforme ele aparece na nossa definição, né? É o P sobre o módulo de P, é o produto escalar, né? Entre P dividido pelo módulo de P, vezes x0 menos x. P dividido pelo módulo de P, vezes x0 menos x, vezes produto interno, né? Entre x0 menos x, tá? Bom, esse carinha cancela com esse carinha aqui, né? E o resultado é o seguinte: o produto interno entre P e a diferença entre y e x é menor do que o produto interno entre P e a diferença entre x0 e x, tá? Bom, eu posso aplicar a propriedade distributiva aqui do nosso produto de escalar e eu vou ter o seguinte: o produto interno de P e y menos o produto interno de P e x esse aqui é o nosso lado esquerdo, é menor do que o nosso lado direito, que é o produto interno entre P e x0 menos o produto interno entre P e x. Bom, o que acontece? Eu tenho o produto interno entre P e x subtraindo dos dois lados, posso cancelar um com o outro, e eu fico simplesmente, né, com P, um produto interno entre P e y, é menor do que o produto interno entre P e x0. Mas era exatamente isso que a gente precisava mostrar para mostrar que o nosso conjunto, que o nosso semi-espaço aberto é efetivamente, né, um conjunto aberto. Então, portanto, né, o semi-espaço aberto é um conjunto aberto. Bom, o que a gente vai ver daqui a pouco, né, é que se a gente sabe, a gente consegue por vezes descobrir se um conjunto é aberto, tentando ver se ele é a união ou a intersecção de conjuntos abertos, né? Então a gente consegue derivar, tá, a propriedade de um conjunto aberto por vezes da forma como esse conjunto é construído. Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, então, feitos esses exemplos sobre conjuntos abertos, vamos voltar às nossas definições. E a nossa próxima definição é a definição de um conjunto fechado, né? E a gente diz que um conjunto é fechado em relação a Rn se e somente se seu complemento em Rn for aberto, né? Então, vamos dar alguns exemplos, tá? E os exemplos agora ficam mais fáceis, tá? Então, por exemplo, né? Pegue o conjunto, tá? Que dos pontos que não estão em uma bola aberta, né? Então vamos começar aqui falando dos nossos exemplos. Considere agora esse conjunto aqui, tá? Conjunto dos pontos x
x pertencente a Rn tais que, né, a distância entre x e o vetor x e um vetor p, tá, também pertencente a Sn, seja maior ou igual, tá, a um raio R, né? Então o que é isso daqui? Esses pontos, então com x com R maior do que zero e P pertencente a Rn. Por que a gente sabe que esse conjunto é aberto, né? Porque todos os pontos que atendem a essa condição, que a distância entre x e p seja maior ou igual a r, são os pontos que não estão na bola aberta com centro P e raio R, né? Então, na verdade, isso aqui é o conjunto dos complementos de uma bola aberta. A gente sabe que a bola aberta é um conjunto aberto, né? O complemento do complemento de um conjunto é o próprio conjunto. Quer dizer, o complemento do complemento de uma bola aberta é a bola aberta. A bola aberta é um conjunto vazio, perdão, é um conjunto aberto, né? Portanto, esse conjunto que a gente acabou de definir é um conjunto fechado, pois seu complemento é aberto, né? Vamos pegar aqui um segundo exemplo, exatamente no mesmo espírito, tá? A gente vai aproveitar a definição que a gente fez agora há pouco. Então imagine que eu tenho o conjunto dos pontos, tá? X em Rn, né? Tais que, tá? O produto vetorial entre um vetor P e o nosso vetor X seja maior ou igual ao produto vetorial entre esse mesmo vetor P, tá? E um vetor x0. Bom, novamente, esse conjunto aqui, eu sei que ele é um conjunto fechado, por quê? Porque o complemento desse conjunto é o conjunto dos pontos x pertencentes a Rn, né? Para os quais o produto interno entre P e x é menor do que P vezes x0. Que o que a gente acabou de ver é um semi-espaço aberto, né? Claro, aqui isso aqui tem que ser definido, né? Para com os vetores P e x0, né? São vetores, né? São elementos de Rn. Então, novamente, né, a gente já viu que o complemento desse conjunto é um conjunto aberto, portanto, esse conjunto é necessariamente um conjunto fechado, tá? Eu vou deixar para vocês checarem, tá, que os seguintes conjuntos também são conjuntos fechados, tá? O primeiro deles é o conjunto que a gente chama uma bola fechada, tá? A gente nota normalmente o conjunto de bola fechada quase igual à notação que a gente tem para uma bola aberta. Eu ponho B, subscrito raio, né, da bola, tá? Só que ao invés de colocar entre parênteses, eu vou colocar entre colchetes, tá? O centro dessa bola. Eu já vou definir esse conjunto, é o que a gente chama de uma bola fechada, né? Então a bola fechada de raio R e centro em P, tá? É o conjunto dos pontos X, né? De Rn. E são tais que a distância entre x e p
é menor ou igual, né? Esse igual vai fazer toda a diferença a R, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de uma bola fechada, né? E esse aqui vai ser um conjunto fechado, né? Na linha reta, uma bola fechada simplesmente é um intervalo fechado, né? No plano, uma bola fechada é o conjunto dos pontos interiores a uma circunferência mais essa circunferência, né? É um círculo incluindo, tá, a fronteira desse círculo, né? No espaço tridimensional, uma bola fechada é a esfera mais todos os pontos interiores dessa esfera, né? E no espaço com mais de 3 dimensões, tá, uma bola fechada pode ser pensado como uma hiperesfera, mas todos os pontos interiores a essa esfera, tá? Então, para vocês provarem, eu não vou provar, mas vale como exercício, né? Para vocês provarem que esse conjunto aqui é um conjunto fechado, basta provar que o seu complemento, né? Ou seja, os conjuntos dos pontos x pertencentes a Rn, tais que a distância entre x e p é maior do que r, mostrar que esse complemento é um conjunto aberto, tá? E aqui também a gente tem que impor, só voltando aqui a nossa definição do nosso conjunto aqui, né, eu também tenho que impor aqui, né, que o P, tá, que R é maior do que zero e que P é um ponto que pertence ao nosso Rn, né? E o terceiro que eu vou deixar aqui para vocês provarem, mas isso daqui é praticamente trivial, né? É mostrar, tá, que o conjunto dos pontos x pertencentes a Rn, tá, tais que, tá, o produto escalar entre um vetor P e o vetor x seja menor ou igual ao produto escalar entre o vetor P e um vetor x0. Mostrar que esse conjunto aqui é um conjunto fechado, né? E de fato, já vou passar o caminho das pedras para vocês, né? Basta vocês definirem um outro vetor Q que é igual a menos P, né? Então, se eu tiver um vetor Q que é igual a menos P, eu caio no caso 2, né? Eu vou ter o produto escalar entre Q e X é maior ou igual ao produto escalar entre Q e X0, né? E isso vai definir, pelo caso 2, um conjunto fechado, tá? Então, esse caso aqui é trivial. Agora deixa eu dar mais dois exemplos que podem ser um pouco surpreendentes, né? O primeiro, tá? O conjunto Rn, tá? Ele é um conjunto fechado, né? Por que ele é um conjunto fechado? Porque o complemento de Rn nele mesmo, tá? É o conjunto dos pontos de Rn que não pertencem a Rn. Esse conjunto é um conjunto vazio. E a gente viu que o conjunto vazio é um conjunto aberto. Se o conjunto vazio é um conjunto aberto, o conjunto Rn tem que ser um conjunto fechado, porque o complemento de Rn é um conjunto aberto. Isso quer dizer que Rn é um conjunto que é ao mesmo tempo aberto e fechado. E a mesma coisa vai acontecer com o conjunto vazio, né? Conjunto vazio, a gente viu que ele era um conjunto é, aberto, tá? Mas o complemento do conjunto vazio é o conjunto Rn, que a gente viu que também era um conjunto aberto. Então, o conjunto vazio também é um conjunto que é ao mesmo tempo aberto e fechado, de acordo com as nossas definições de aberto e fechado, que são condizentes com a definição, né, da matemática, né? Quer dizer, não estou inventando isso aqui, tá? Então, e esses são os dois únicos subconjuntos de Rn que são ao mesmo tempo abertos e fechados em relação a Rn, né? Quaisquer outros
qualquer outro subconjunto de Rn, tá? Se ele for aberto, ele não é fechado, e se ele for fechado, ele não é aberto, tá? Agora, também tomem cuidado, eu posso ter um conjunto que não é sequer aberto, sequer fechado, né? Por exemplo, imagine, tá, um intervalo na reta, tá? Um intervalo, tá? Que seja fechado de um lado e aberto do outro lado, né? Por exemplo, imagine o conjunto dos pontos, dos números reais, né? Dos pontos x pertencente. Eu vou colocar aqui esse exemplo e já vou apagar porque ele não é um exemplo de um conjunto fechado. De fato, eu só estou usando o quadro aqui para ilustrar um caso de um conjunto que não é nem aberto nem fechado, né? Vamos pegar o caso em que n igual a 1, tá? Então x vai ser um número real apenas, né? Qualquer ponto em n e Rn vai ser um número real, tá? Então o caso que eu tenho x pertencente a R e esse x está no intervalo, tá? De valores menores ou iguais a zero, maiores ou iguais a zero, né? E menores do que 1, tá? Bom, esse conjunto não é nem aberto nem fechado, né? Porque nem todos os seus pontos são pontos interiores, simplesmente porque o ponto zero não é um ponto interior, né? Se eu fizer uma bola aberta, se eu construir um intervalo aberto qualquer em torno do ponto zero, esse intervalo vai conter elementos à esquerda de zero, que não estão, né, no nosso conjunto, e elementos à direita de zero, que estão pelo menos até o número 1, vão estar no nosso conjunto. Então, ele não é um conjunto aberto. Mas o complemento desse conjunto aqui, ele inclui, tá, os pontos, tá, em que x é maior, em que x é maior ou igual a 1. Tá? E esse conjunto, esse complemento, portanto, também não vai ser um conjunto aberto. Então, esse conjunto aqui, ele não é nem um conjunto aberto, nem um conjunto fechado. A gente pode ter, né, conjuntos que não são nem abertos nem fechados. Tá? Então, aberto e fechado é uma propriedade que um conjunto pode ter. Tá? Um conjunto aberto, ele só vai ser fechado se ele for em relação a Rn, é claro. Um conjunto aberto só vai ser fechado em relação a Rn se ele for o próprio Rn ou se for um conjunto vazio. Para qualquer outro subconjunto de Rn, né, que seja o subconjunto próprio, ou seja, contém alguns elementos de Rn, mas não todos os elementos de Rn, tá? Esse conjunto ele pode ser aberto, ele pode ser fechado, ele pode ser nem aberto nem fechado, mas ele não pode ser ao mesmo tempo aberto e fechado, tá? Então, para qualquer subconjunto de Rn que não coincida com Rn e não seja vazio, isso aqui é verdadeiro, né? Então, se eu tenho um subconjunto de Rn que não coincide com Rn, não é vazio, tá? Esse conjunto pode ser aberto, pode ser fechado, pode não ser aberto nem fechado, mas ele não pode ser ao mesmo tempo aberto e fechado. Os dois únicos subconjuntos de Rn que são ao mesmo tempo abertos e fechados em relação a Rn são o próprio Rn e o conjunto vazio. Então vamos apagar esse nosso exemplo aqui, porque isso daqui não é efetivamente o exemplo, né, de um conjunto fechado. Tá? Bom, dado então o nosso conceito aqui de fronteira de um conjunto, tá? Vou apresentar duas definições de conjunto aberto e de conjunto fechado, novas definições de conjunto aberto e conjunto fechado, que são, na verdade, equivalentes às definições anteriores. Tá? A gente pode pensar em a mesma definição colocada em termos diferentes. Né? A primeira delas é um conjunto A vai ser fechado em relação a Rn se e somente se ele contiver todos os pontos de sua fronteira. Né? Se a fronteira estiver, caso a sua fronteira seja um subconjunto do nosso conjunto A. Tá? Então, basicamente, né, se eu tivesse esse conjunto aqui em cima, por exemplo, né, e ele contivesse todo esse trecho tracejado, tá, esse conjunto seria fechado. Ele teria a sua fronteira como um subconjunto dele. Né? Se esse trecho tracejado está fora do nosso conjunto, esse conjunto não é fechado. Né? E de fato, a gente pode dizer que um conjunto aberto, tá, é um conjunto, tá, que não contém nenhum ponto de sua fronteira, ou seja, um conjunto cuja intersecção com sua fronteira é nula, né? Okay? É vazia, tá? Que é o caso desse conjunto aqui. Se eu imaginar que essa fronteira que eu desenhei tracejada aqui não faz parte do nosso conjunto. Tá? Então, por vezes é mais intuitivo, né, pensar nos conceitos de conjunto fechado e aberto, pensando através desse conceito de fronteira. Né? Mas por vezes é mais operacional usar as definições anteriores. As definições são equivalentes, vocês podem usar a que vocês preferirem. Tá?
Bem, e o último conceito que eu queria apresentar para vocês aqui é o conceito de um conjunto limitado. E a gente diz que um conjunto é limitado, né, quando para cada elemento nesse conjunto, né, qualquer elemento desse conjunto, os componentes desse elemento não podem exceder, tá, determinados valores, tá, e não podem ser inferiores a determinados valores também. Tá. Bom, só para ilustrar, considere esse conjunto aqui que a gente usou para ilustrar, né, o caso da fronteira de um conjunto, né, tá? Mas considere esse conjunto aqui pintado em azul, né? Esse conjunto é limitado, né? Por que esse conjunto é limitado, né? Porque os valores, tá, de qualquer ponto nesse conjunto aqui, tá, vai ser um ponto que vai estar abaixo e à esquerda desse ponto x+, né? Isso quer dizer que o valor de x1, né, de qualquer elemento nesse conjunto aqui é menor do que x mais 1. E o valor de x2 de qualquer elemento nesse conjunto aqui é menor do que x mais 2. Né? Então eu tenho uma limitação aqui, o valor máximo que o primeiro componente dos elementos desse vetor podem atingir, tá? E um valor máximo que os segundos componentes desse vetor aqui também podem atingir, né? E ele também tem um limite inferior, né? Eu vou dizer que ele é limitado quando ele é limitado acima e abaixo, né? Então aqui tem um limite inferior, tá? Que pode ser, por exemplo, esse limite aqui, né? Qualquer ponto, né, que eu consiga achar, tá? Que seja tal que todos os componentes desse ponto x- são menores do que todos os componentes de qualquer ponto nesse conjunto azul aqui, tá? Então esse conjunto aqui é limitado, né? E a gente pode pensar que no caso do plano aqui ele é limitado dentro desse retângulo, né, que eu estou esboçando aqui, tá? Então isso aqui seria a ideia de um conjunto limitado, né? De fato a gente podia até pensar, né? Um conjunto limitado ele cabe dentro de um retângulo, né? Ele podia caber dentro de um círculo também, ele cabe dentro de outro conjunto também limitado, tá? Mas enfim, então mas a ideia importante é isso, né? Se o meu conjunto é limitado, os elementos desse conjunto, tá? Eles não podem ter componentes que excedam a determinados valores, né? Nem que sejam inferiores a determinados valores, tá? Formalmente, tá? A gente pode representar um conjunto, definir um conjunto limitado da seguinte maneira. Eu vou dizer que um conjunto A é limitado se e somente se eu encontrar dois pontos, como a gente fez aqui em cima, né, x mais e x menos, né, no nosso espaço agora n-dimensional, não precisa ser mais duas dimensões, né, que sejam tais que, né, para qualquer elemento de A, tá, todos os componentes desse elemento são maiores ou iguais aos respectivos elementos em x menos e menores ou iguais aos respectivos elementos em x+. Né? Conjunto limitado, como eu estava falando, é um conjunto que tem a característica que se eu estou em um ponto desse conjunto limitado e começo a caminhar em uma direção específica, chega uma hora que eu saio desse conjunto, esse conjunto acaba, eu saio desse conjunto e nunca mais volto para ele. Né, tá? Então ele tem um limite espacial, esse conjunto aqui. Tá? Um exemplo de conjunto limitado que tem com bastante aplicação, né, em teoria microeconômica é o conjunto de restrição orçamentária. Né? E como é definido esse conjunto? Bom, esse conjunto é um conjunto de vetores do Rn, né? Enfim, então é um conjunto de vetores x pertencentes ao nosso espaço Rn, que são tais que, né? Bom, primeiro, usualmente a gente impõe, né, que o x tem um limite inferior e usualmente a gente impõe que o vetor x tem que ser maior ou igual a zero, tá? E eu vou usar a mesma notação, tá? Maior ou igual. Ele pode ser todo nulo, né?
mas os seus componentes nunca podem ser negativos, tá? Eu vou usar essa notação consistente com a que eu usei aqui em cima, né? Maior ou igual, tá? Então esse igualzinho aqui embaixo está dizendo o seguinte: eu estou admitindo a possibilidade de x do que eu estou marcando à esquerda ser também exatamente igual ao que eu estou marcando à direita, tá? Então primeiro, essa é uma primeira característica que eu tenho no meu conjunto de restrição orçamentária. E a segunda característica, que usualmente a gente explora mais, né? O valor, né? Se eu pegar, eu vou ter um vetor P totalmente positivo, tá? Que é tal que o produto escalar desse vetor P pelo vetor X, tá? Vai ser sempre menor ou igual, tá? A um valor real M positivo, tá? Então, nessa definição aqui, M é maior do que zero e P é também maior do que zero. Todos os seus componentes são maiores do que zero. Eu vou usar aqui essa notação, vou usar o símbolo de maior aqui, tá? A notação para desigualdade entre vetores, tá? Não é muito homogênea, né? Então eu vou usar essa notação, tá? Quando eu disser P é maior do que zero, eu quero dizer que todos os componentes de P são maiores do que os respectivos componentes no vetor nulo, zero aqui, né? Isso quer dizer que eu quero dizer que todos os preços, todos os componentes desse vetor P aqui vão ser estritamente positivos, tá? E esse conjunto de restrição orçamentária, vocês sabem, né? Ele é interpretado como o conjunto das cestas de bens, né? X, tá? Com consumo não negativo, porque usualmente a gente não atribui significado econômico na maioria das aplicações, né, consumo negativo de um bem, tá certo? E cujo valor dessa cesta de bens a um vetor de preços positivos, tá? É inferior, tá, a um limite de poder aquisitivo do nosso consumidor, né, que usualmente a gente denota com a letra M, algumas pessoas usam A, outras I, né, mas enfim, eu tenho um valor, um limite, né, de capacidade aquisitiva, né? Então veja que para esse conjunto aqui eu posso definir tá, os seguintes limites, né, inferiores e superiores, né? O meu limite inferior, o meu x menos, né, que a gente tinha chamado aqui, tá? Ele já está na definição do nosso conjunto, é o ponto zero, é o vetor zero, né, o vetor nulo, né? Pela definição do nosso conjunto, né, qualquer elemento pertencente ao nosso conjunto, ele tem que atender ao fato de que todos os componentes desse elemento aqui são maiores ou iguais do que, tá, o vetor nulo. Tá? Então o vetor nulo já pode ser pensado como nosso limite inferior, né? E o nosso limite superior, tá, ele pode ser pensado, o nosso x mais aqui, né? Um possível x mais, tá? Eu tenho diversos. Veja que o vetor com todos os componentes iguais a zero é um limite inferior, mas um vetor com todos os componentes iguais a menos 1 também, né, é um limite inferior, né, tá ok? O nosso vetor x mais aqui, ele pode ser igual, né, um possível vetor x mais, né, seria um vetor igual, tá, ao vetor cujos componentes são m sobre P1, M sobre P2, e assim por diante até M sobre Pn, né? Tá. Ou seja, tá, como o valor da minha cesta nunca pode ser superior a M, né? O máximo que eu posso consumir de cada um dos bens, né, é M sobre o preço desse bem, que vai ser o que eu vou consumir no caso em que eu dedique toda a minha renda a consumo exclusivo desse bem aqui, né? Então, vamos só fazer uma ilustração aqui para o caso de duas dimensões, para a gente poder visualizar isso aqui, né? E ver que realmente trata-se, né, de um... Claro, vocês já viram essa visualização muitas vezes, mas enfim, só para ilustrar o que eu quero dizer aqui, né? Então aqui eu estou medindo a quantidade do bem 1, né, já dando a interpretação que a gente costuma dar para nosso conjunto de restrição orçamentária. Aqui no eixo vertical a quantidade do bem 2. E a nossa restrição orçamentária, bom, vocês sabem, né, é o conjunto então de todos os pontos x1 maior ou igual a zero, x2 maior ou igual a zero, né, e P1 x1 mais P2 x2 igual a M, né, menor ou igual a M, né, tá? Então, se eu posso traçar uma linha reta aqui, vamos imaginar que essa linha reta aqui, tá?
ela represente, né, o conjunto dos pontos P1x1 mais P2 x2 igual a n, né? Que na verdade é, né, o conjunto dos pontos P escalar x, colocando em uma notação mais sucinta, né, o conjunto dos pontos P escalar x igual a n. Qual que é o meu conjunto de restrição orçamentária? É todo esse conjunto aqui, né? Toda essa área aqui é o nosso conjunto de restrição orçamentária, né? Bom, esse conjunto aqui, então, onde a gente marcou aqui o nosso x menos, né? O nosso x menos, a gente escolheu esse ponto aqui, de fato, né? Todos os pontos do meu conjunto não estão nem abaixo nem à direita desse ponto aqui. Tá? E o x+, né? Eu escolhi, tá? Esse ponto fazer o desenho aqui e tal, ficando meio ruimzinho. Esse ponto aqui, né? E poderia ter escolhido como x menos, né? Claro, qualquer ponto à esquerda e abaixo desse x menos que eu escolhi aqui, como x mais qualquer ponto à direita e acima desse ponto x mais que eu escolhi aqui, né? Tá ok? Isso aqui é só uma extensão para o caso de n dimensões, né? Então, é importante que esse conjunto de restrição orçamentária seja fechado, seja limitado, né? Porque isso daqui vai propiciar a gente garantir que dadas as hipóteses que usualmente a gente faz sobre as preferências do consumidor, tá? E dado que esse conjunto também vai ser também um conjunto fechado, tá? Isso vai garantir que eu tenho uma solução para o problema de maximização de utilidade do consumidor, mas eu volto a falar disso daqui a pouquinho, tá? Mas por hora, assim, que temos uma ilustração interessante, né, de um conjunto fechado que já tem um conteúdo econômico, né? A gente está falando muito de matemática, vamos voltar um pouquinho para a microeconomia. Bem, muitas vezes pode ser trabalhoso verificar se um conjunto é aberto, se um conjunto é fechado, se ele é limitado, usando diretamente as propriedades, as definições de conjunto aberto, fechado e limitado. Então o que eu vou enunciar para vocês aqui são alguns resultados, né, algumas proposições demonstradas da matemática, tá, que eu não vou demonstrar aqui, tá, que podem ser úteis para a gente identificar se um conjunto é aberto, se ele é fechado, se ele é limitado, enfim, né, as propriedades desse conjunto. Tá? Embora essas proposições que eu vou colocar aqui eu não vá demonstrar, tá? A maioria delas é relativamente óbvio e a demonstração não é muito difícil. Aqui é só uma questão para a gente não perder um tempo exagerado, né? Tá ok? Então vamos lá, tá? Então a primeira proposição é que qualquer união de conjuntos abertos é um conjunto aberto, tá? E a mesma coisa vale para intersecção, desde que seja um número finito de conjuntos abertos, né? Qualquer intersecção de um número finito de conjuntos abertos é um conjunto aberto. As mesmas proposições valem com algum ajuste para os conjuntos fechados, né? Aqui, qualquer união finita de conjuntos fechados é um conjunto fechado, tá? E qualquer intersecção de conjuntos fechados é um conjunto fechado. Em relação aos conjuntos limitados, né, qualquer união finita de conjuntos limitados é um conjunto limitado, tá? E qualquer intersecção de qualquer conjunto com um conjunto limitado vai ser um conjunto limitado, tá? E como consequência, né, e qualquer subconjunto de um conjunto limitado também é um conjunto limitado, né? De fato, eu deveria ter enunciado de uma maneira melhor, né? No texto está enunciado corretamente, como qualquer subconjunto de um conjunto limitado é um conjunto limitado. E como a intersecção de qualquer conjunto com outro conjunto é um subconjunto desse conjunto, né? Dos conjuntos dos quais está havendo intersecção, tá? Qualquer intersecção entre qualquer conjunto ou quaisquer conjuntos e um conjunto limitado vai resultar em um conjunto limitado. Tá? As próximas afirmações são as seguintes. Imagine que eu tenha essa, e vão ser úteis para a gente, especialmente essa que eu estou colocando agora na tela, né? Se eu tiver uma função contínua f de x, tá?
com domínio em um subconjunto fechado de Rn, tá? Então, o conjunto dos pontos, né, x, tá, tais que f de x seja maior ou igual a uma constante real qualquer a, tá, esse conjunto é fechado. Assim como também vai ser fechado o conjunto dos pontos x, tais que f de x seja menor ou igual a. Tá? Esses dois conjuntos vão ser fechados para qualquer constante a que você escolha, desde que f de x seja uma função contínua e seja definida em um domínio, né, fechado de Rn. Tá? Pode ser todo Rn, se for um subconjunto de Rn, esse subconjunto tem que ser fechado. Tá? E há uma afirmação similar, né, para funções para funções definidas em um conjunto aberto de Rn, né? Então, se f de x é uma função contínua com domínio em um subconjunto aberto de Rn, tá? Então, tá, o conjunto dos pontos x, tais que f de x seja maior do que a, e o conjunto dos pontos x, tais que f de x seja menor do que a, os dois conjuntos são abertos em R, tá? Para qualquer valor de a que vocês queiram escolher. Então vamos ver alguns exemplos de aplicações de algumas dessas proposições, porque elas acabam sendo úteis, né, para a gente não perder muito tempo quando a gente quer determinar esse conjunto aqui, por exemplo, é fechado e ilimitado e, portanto, eu concluo tais coisas. Né? Então, a gente consegue ser mais rápido, né, em detectar, tá, essas propriedades usando, né, esses resultados aqui, que são resultados relativamente intuitivos, né, e demonstrados. Né? Vocês podem confiar nesses resultados. Bom, como primeiro exemplo, né, vamos pensar aquele conjunto que usualmente a qual a gente se refere, que é das cestas de bens ao menos tão boas quanto uma cesta de bens de referência. Tá? Eu fiz o esboço aqui desse conjunto no mundo bidimensional bem comportado. Né? Então imagine que eu tenho uma consumidora que vai consumir, escolher quanto consumir de dois bens, o bem 1 e o bem 2, tá? E para uma determinada cesta de bens, a função de utilidade assume valor U barra, né? Então, no mundo bem comportado, eu conseguiria definir uma curva de indiferença, o conjunto de cestas de bens para os quais a utilidade dessas cestas de bens é igual ao barra, né? E essa curva de indiferença ela não é um ponto, ela vai ter o formato efetivamente de uma curva, e eu consigo também determinar as cestas de bens que são preferidas, né? A cesta de bens de referência, ou seja, as cestas de bens cuja utilidade é maior ou igual é maior do que o barra, né? E o conjunto, né, das cestas de bens ao menos tão boas quanto essa cesta de bens de referência seria esse conjunto aqui todo pintado em vermelho, né? A área em vermelho claro representaria as cestas preferidas, a linha aqui em vermelho escuro representaria as cestas indiferentes a essa cesta de bens de referência, né? Sob que condições a gente consegue garantir que esse conjunto seja um conjunto fechado? Bom, acontece que essa garantia a gente obtém facilmente da nossa hipótese de continuidade das preferências. Se vocês estão lembrados, né, se as preferências são contínuas, elas podem ser representadas por uma função de utilidade contínua. Né? O domínio dessa função de utilidade, usualmente para a gente, né, é o conjunto dos pontos x1 e x2, tais que x1 é maior do que zero, x2 é maior do que zero. Ou seja, é a intersecção do semi-espaço fechado x1 maior do que zero com o semi-espaço fechado x2 maior do que zero. A intersecção de dois semi-espaços fechados é a intersecção de dois conjuntos fechados, que necessariamente é um conjunto fechado. Isso quer dizer que a nossa função de utilidade é contínua e é definida em um conjunto fechado. O que a gente viu nas proposições que a gente acabou de ver? Que se eu tenho uma função contínua definida em um conjunto fechado de Rn, tá? O conjunto, né, dos pontos de Rn nos quais o valor dessa função é maior ou igual a um determinado valor é um conjunto fechado. Assim, o conjunto dos pontos x1, x2, né? ou x1, x2 até xn, né? nos quais o valor da nossa função de utilidade é maior ou igual a um determinado barra, vai ser um conjunto fechado. Então a gente pode ter certeza sempre que a gente assumir, né, que as preferências são contínuas, tá? Que o conjunto das cestas de bens ao menos tão boas quanto uma determinada cesta de bens vai ser um conjunto fechado. E o nosso próximo exemplo é o exemplo do conjunto de restrição orçamentária, né? Então, se vocês estão lembrados, né, o conjunto de restrição orçamentária é o conjunto das cestas de bens, né, com valores não negativos de consumo de cada bem, para os quais o valor dessa cesta de bens, avaliados a um vetor de preços positivo
P qualquer, né, é menor ou igual ao valor de uma determinada restrição, de uma determinada renda ou riqueza do consumidor N, né? Ok? Bom, acontece que esse conjunto, tá, ele é a intersecção de N mais um semi-espaços fechados, tá? O primeiro deles, tá, é o semi-espaço fechado definido pelo conjunto dos pontos de Rn para os quais P escalar x é menor ou igual a m. A gente já viu que isso daqui é um semi-espaço fechado e que isso daqui é um conjunto fechado, tá? E os outros n espaços fechados, tá, são os conjuntos dos pontos x em Rn, para os quais xi é maior do que zero, né? Então eu vou ter os pontos x em Rn para os quais x1 é maior do que zero, conjunto dos pontos x em Rn para os quais x2 é maior que zero e assim por diante, tá? Eu estou usando esse símbolo, isso daqui é uma intersectória, né? É a intersecção de todos esses conjuntos aqui, tá? Então o que eu vou ter aqui? N conjuntos, a intersecção de N conjuntos mais um conjunto, a intersecção de N mais um conjuntos. Todos esses conjuntos são semi-espaços fechados, portanto são conjuntos fechados. A intersecção de todos esses conjuntos é um conjunto fechado. O nosso conjunto de restrição orçamentária é um conjunto fechado em Rn. Como terceiro exemplo, vou falar um exemplo que aparece no contexto de análise de equilíbrio geral. Imagine um modelo de equilíbrio geral sem produção, dois consumidores e dois bens, tá? E a gente, por exemplo, esteja querendo escolher, definir, tá, condições de eficiência de alocação nesse modelo, né? Bom, a gente já falou, né, que uma alocação eficiente é uma alocação na qual é impossível melhorar, né, aumentar a utilidade de um dos consumidores sem piorar a utilidade de outro consumidor, né? Então imagine que eu tenha dois consumidores, consumidor A e consumidor B, dois bens, o bem 1 e bem 2. Essa economia tem uma dotação inicial total W1 do bem 1, W2 do bem 2, tá? E eu quero fazer com que o consumidor A fique na melhor posição possível, mas eu não quero fazer com que o consumidor B fique com um nível de utilidade menor do que um determinado nível de utilidade de referência U/B, tá? Então a gente poderia colocar o problema é o seguinte, né? Eu quero garantir que o consumidor B fique com nível de utilidade maior ou igual a U/B, tá? Então que ele fique acima da curva de indiferença, né? Na qual o B é maior ou igual ao U/B, é igual a U/B, tá certo? Ou seja, que ele fique nessa área em vermelho, aqui assumindo, né, preferências bem comportadas, né? Aqui especificamente monotônicas e contínuas, tá? Eu vou continuar assumindo contínuas, mas para o meu resultado, se elas são monotônicas ou não, não vai ser relevante, mas elas precisam ser contínuas, tá? Então, o nosso problema seria escolher, né, a utilidade máxima de A, dada a restrição que eu tenho que ficar nessa área aqui em vermelho, né? Tá, ok? A gente vai resolver esse problema, mas por hora eu só quero caracterizar o conjunto, né, que impõe a restrição desse problema, que é exatamente essa área em vermelho aqui, tá certo? Bom, esse conjunto aqui, ele vai ser um conjunto fechado, né? Ilimitado, né? Por quê, tá? Então vamos lá, por que ele é fechado, tá? Ele é fechado porque ele é a intersecção, tá, de conjuntos fechados, né? Aqui eu fiz de uma maneira bem enxuta, né? É o conjunto fechado que é dado pela caixa, a própria caixa de Adolph, né? Ou seja, x1a, x2a necessariamente são maiores do que ou iguais a zero, tá? E necessariamente x1a é menor do que W1 e x2a menor ou igual a W1 e x2a menor ou igual a W2, tá? Que é o que eu coloquei aqui nessa primeira restrição aqui, né? Tá, ok? Nessas duas primeiras restrições, tá? Todas essas restrições, né, elas implicam o quê? Bom, elas implicam conjuntos fechados, né? x1a maior ou igual a zero, né, é um semi-espaço fechado, x2a maior ou igual a zero é outro semi-espaço fechado, x1a menor ou igual a W1 é outro semi-espaço fechado, x2a menor ou igual a W2 é outro semi-espaço fechado. Para eu estar dentro da caixa, eu preciso atender a todas essas restrições, eu vou estar na intersecção de conjuntos fechados, que vai ser, né, como a gente já viu, um conjunto fechado, né? Além disso, né, o conjunto dos pontos, como a função
assumindo que as preferências do consumidor B sejam contínuas, né, a função de utilidade do consumidor B vai ser contínua, tá? E, portanto, o B de W menos X, né, ou seja, o B de W1 menos X1A, W2 menos X2A, vai ser uma função contínua, né? Porque é a composição de duas funções contínuas, e, portanto, né, o conjunto dos pontos x1a, x2a, para os quais o B, né, de W1 menos x1a, W2 menos x2a, é maior ou igual ao B barra, tá certo? Restrito, né, ao nosso conjunto fechado, que é a caixa de Adolph, tem que ser um conjunto fechado também. Então, esse conjunto aqui é um conjunto fechado. E ele é evidentemente um conjunto limitado também, né, simplesmente porque ele é a intersecção do conjunto, né, x1a, x2a, tal que w1 menos x1a, W2 menos x2a, o B de W1 menos x1a, W2 de menos x2a seja maior ou igual ao B, tá certo? Desse conjunto, com o conjunto, né? x1a está entre 0 e W1, tá? E x2a está entre 0 e W2. Esse último conjunto é um conjunto limitado, né? Portanto, a intersecção de qualquer conjunto com um conjunto limitado também é um conjunto limitado, tá? Então, esse conjunto que a gente pintou em vermelho aqui é necessariamente um conjunto limitado.